Seja muito bem-vinda ao Chá na Tenda, esse devocional feito para mulheres que querem encontrar o seu propósito, ter mais intimidade e viver os sonhos de Deus. Selma, seja muito bem-vinda. Luzia, vamos começar essa manhã entregando para o Senhor tudo aquilo que não nos pertence, tudo aquilo que tem nos paralisado, todas as vozes que têm soado no teu ouvido e no teu coração, que tu não consegue, que tu não dá conta. Vamos entregar para os céus todas as desculpas que nós damos para nós mesmas, para aquilo que nós sentimos. E que tem 4 letrinhas aí, chamado medo. Vamos falar sobre o medo hoje. Bom dia! Bom dia, Pati. Bom dia, Selma. Bom dia, Fê. Doutora Marlene, Danúbia, Maristela. Separaram o chazinho de vocês aí, ó. Já separei o meu aqui. Peguem a Bíblia ou peguem o caderninho de bênção de vocês para anotar tudo aquilo que o Senhor for falar no teu coração. Vamos nesta manhã de quinta-feira, né? Semana passa rápido. Nessa manhã de quinta-feira, sintonizar que cada uma do lugar onde está, algumas no trabalho, outras em casa, outras no caminho do trabalho, independente, que nós possamos sintonizar com Deus, permitir que Ele de fato habite, essa palavra veio forte agora, habite em nós. Essa palavra veio forte. O Senhor, Ele não quer apenas sintonizar, o Senhor, Ele não quer ser uma frequência na tua vida. O Senhor, Ele quer habitar o teu coração. O Senhor quer ser uma permanência na nossa vida. O Espírito Santo já começou se revelando. Já anotem aí. O Senhor, Ele não quer ser uma frequência. Ele quer ser uma permanência. Ele quer habitar o meu coração, o teu coração, os nossos corações. Porque Ana, como eu costumo dizer, né? Ana sou eu, é você e todas nós. Quem é Ana? Ana é essa mulher de fé, essa mulher de tempos modernos, que tem casa para cuidar, tem filhos para criar, tem um trabalho para administrar. É essa pessoa que está, muitas vezes, se sente cansada, indisponível para ela mesma. E é nesse lugar de cansaço, é nesse lugar de indisponibilidade para ela mesma e, por consequência, para Deus, que o medo começa a habitar. Meninas, vamos compartilhar esse momento, compartilhar esse devocional. Pega o aviãozinho aí, envia para 2, 3 pessoas. E quanto mais vocês curtirem aqui, mais o Instagram entrega. Vamos colocar uns coraçõezinhos aí para levar a palavra do Evangelho a mais pessoas, mais mulheres que nesse momento também estão se sentindo inseguras, também estão pensando em desistir, também estão cansadas. Se vocês puderem enviar os coraçõezinhos, envia os coraçõezinhos, faz assim com o dedo assim no coraçãozinho, ó, que o Instagram entende que é relevante e vai entregar para mais mulheres. Isso aí. Coloquem os coraçõezinhos. A Beth entrou ali também. Mais pessoas aqui entraram. Débora, Elaine, Angélica, sejam todas muito bem-vindas. Que o coração de vocês possa receber essa palavra desta manhã. Enviem os coraçõezinhos para que essa live chegue a mais pessoas. E quem puder enviar, clica no aviãozinho aí, envia para 2, 3 mulheres que o Senhor colocar no teu coração. Aquela mulher que tu sabe que está passando por provação, aquela mulher que está passando por insegurança, aquela mulher que tem que tomar uma decisão. Eu senti agora no meu coração essa palavra decisão.
Quem tu conhece que precisa tomar uma decisão importante, mas está com medo? Quem é essa mulher que precisa tomar uma decisão importante, mas está com medo, mas está insegura? Envia esta live para ela. Nádia, bem-vinda. Angélica, bem-vinda. Kelly, Juju, sejam muito bem-vindas. A GG coloca ali, bom dia, meu aniversário hoje, com todo o amor do mundo, estou aqui pela palavra. Olha só, que legal, que o Senhor derrame muitas bênçãos na tua vida, que muitos caminhos, portas que estavam fechadas se abram. Eu profetizo isso na tua vida, já, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Portas que tu insistiu em bater, muitas vezes pela força do teu próprio braço, que o Senhor, nesse novo ciclo da tua vida, se revele de forma tremenda. E esta porta, ela não vai mais precisar, inclusive, ter maçaneta, porque eu creio no meu coração que o Senhor vai providenciar que ela se abra, em nome de Jesus. Vamos lá então, Vivi, que saudade, muito bem-vinda, Pati, bem-vinda, Maria. Vamos iniciar então o nosso devocional, o nosso chá na tenda. Amém, recebe, GG, isso aí. Falando a respeito de um tema, que é o medo. O medo... Às vezes nós temos medo até de falar no medo, né? Dá medo só de pensar. Só que o medo, ele não pode ser ignorado. Porque o medo, além de ser muito forte e de poder sim nos paralisar, o medo, ele distorce realidades. O medo te leva ao cansaço, o medo te distrai, o medo, ele muitas vezes é oculto atrás de outros sentimentos. Percebam que eu falei sentimentos. O medo, ele não é sobre aquilo que nós sabemos, é sobre aquilo que nós sentimos. Porque o que nós sabemos? Nós sabemos que nós somos filhas, nós sabemos que nós somos herdeiras de uma promessa, nós sabemos que o nosso milagre é Deus que nos garante, mas porque mesmo sabendo de tudo isso, nós tememos? Porque atrás desse temor, que às vezes nós falamos que é zelo, que é cuidado, na verdade existe o medo. O medo te faz postergar. O medo te faz deixar para depois. Às vezes eu atendo mulheres que dizem: por que eu postergo tanto? Por que eu não consigo fazer aquilo que eu sei que precisa ser feito? Porque eu me saboto. Essa é a palavra que vocês usam bastante. Por que eu me saboto? Por que eu me saboto? Por que eu deixo para depois? Porque tu sente medo. E a primeira grande arma de vencer o medo é olhar para ele. É entender que ele existe. Quanto mais nós negamos, não, eu não sinto medo. Não, eu não sinto medo. Eu não sinto medo. Quanto mais nós negamos o medo, mais nós camuflamos o medo. Mais o medo vai corromper a nossa identidade de filha de Deus. Mais o medo vai nos fazer inventar desculpas. Mais o medo vai fazer a gente se sabotar, porque na desculpa e no sabotamento nós nos paralisamos. Então, coloca aí no teu caderninho, o medo, ele é forte sim. Ele pressiona, ele aperta, ele tenta governar os teus pensamentos e as tuas decisões. Ele vai te cansar porque tu vai ter resistência. Qual é a resistência do medo?
A resistência do medo é a negação. A negação, eu não estou sentindo medo. A negação te traz uma resistência. Essa resistência te paralisa. E no que tu paralisa, tu estás deixando para depois. Tu não estás enfrentando. Resistir ao medo não é a mesma coisa que enfrentar o medo. Às vezes, atrás de uma resistência ao medo, existe o quê? Uma negação dele. E aquilo que eu nego, mas existe, é o que mais pode me corromper, é o que mais pode me destruir, é o que mais pode me trazer armadilhas. É o que mais pode me trazer distrações, é o que me leva ao cansaço. Ele pressiona, aperta e tenta te governar os teus pensamentos e as tuas decisões. Ele se levanta como se tivesse autoridade na tua vida, como se pudesse definir quem você é. O medo não te define. O medo não te define. O medo não te governa. Coloquem nos comentários, o medo não me define. O medo não me governa. Mas sentimentos não definem identidade. Toda vez que o medo, que é um sentimento, quiser eu dar o poder, ou melhor, eu dou o poder para o medo definir a minha identidade. Se tocou na minha identidade, tocou na minha essência. Se tocou na minha essência, tocou na minha fé. E se tocou na minha fé, daí é ladeira abaixo. Onde o medo, qual é o objetivo do medo? Tocar na tua identidade. O medo, ele mente. O medo quer te definir. O medo quer tocar na tua identidade. O medo quer dizer que o que tu sente é o que tu é. E tu não é o que tu sente. Tu é o que tu sabe. Tu é onde tu te posiciona. Tu é o que Deus diz que tu é. E quem nós somos? Nós somos filhas. Se o medo tocar na tua identidade, pega teu chá de camomila e ora. Quando o medo toca na nossa identidade, ele nos paralisa. Faz essa reflexão agora. Se tu tá te sentindo travada, se tu tá te sentindo paralisada, é porque o medo está alcançando o quê? A tua identidade. E se ele alcança a tua identidade, que é quem tu é, ele vai corromper. Qual é o próximo passo, gente? A tua fé. E aí, ferrou. Tocou na fé. Por que que ferrou? Por que a vaca vai pro brejo se tocar na fé? Porque é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, qual é o alvo do medo? A nossa fé. E como ele toca na nossa fé? Quando ele passa a nos definir, quando ele quer deixar de ser um sentimento e quer passar a ser a nossa identidade. Vocês estão acompanhando? Estão acompanhando essa linha de pensamento, de raciocínio? Então, o medo, ele tem um plano, que é deixar de ser um sentimento e passar a ser a tua identidade. Se o medo passa a ser a tua identidade, ele vai tocar na tua fé. Porque a tua identidade em Cristo diz que tu é filha. E tu vai começar a duvidar de quem Deus diz que tu é. O medo, anotem aí também, ó. O medo, ele não se enfrenta resistindo. Porque quando eu resisto, no que eu resisto ao medo, eu estou
cansando. Quando eu resisto ao medo, ele me sabota através do cansaço. E nós enfrentamos o medo com resiliência. Nós enfrentamos o medo com resiliência. E como saber, Aline, se eu estou enfrentando o medo com resistência ou se eu estou enfrentando o medo com resiliência? A resiliência te dá esperança. Anotem, quando eu enfrento o medo com resistência, quando eu enfrento o medo com resistência, a resistência me leva ao cansaço. Então, se eu estou cansada, é porque eu estou resistindo. E nós precisamos enfrentar o medo com resiliência. A resiliência nos dá esperança. Então, eu te pergunto essa manhã, tu estás cansada? Tu estás resistindo? Tu estás negando? Ou tu estás enfrentando? Quando eu enfrento, eu sou resiliente e a resiliência me dá esperança. Então, é fácil definir o lugar que tu estás nesse momento. Tu estás sentindo cansaço ou esperança? O que tu está sentindo nesta manhã? Cansaço ou esperança? Cansaço ou esperança? Se eu estou sentindo cansaço, eu estou resistindo, eu estou negando. Se eu estou sentindo esperança, eu estou enfrentando com resiliência. Vamos seguir aqui. Deixa eu ler o versículo aqui. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esta é a palavra de esperança uma das palavras de esperança que nós precisamos ter na nossa mente e no nosso coração diante situações difíceis, diante situações de medo. A Vivian diz assim: eu morria de medo de dirigir. Após a ministração sobre o medo, já estou pegando o carro e enfrentando todos os meus medos. Em Jesus devemos lançar todos os nossos medos. Amém. É sobre isso. Então, foi plantado no coração da Vivian uma sementinha de esperança de que ela dava conta. E ela foi resiliente. O que é ser resiliente? Ela não se abalou com um possível erro na hora de dirigir, uma possível ação errada na hora de dirigir, tá tudo certo. Algum possível erro não paralisou ela, porque ela sabia da promessa, ela tinha esperança. Então, isso é um exemplo que ilustra aí o que nós estamos falando. Há uma palavra sobre você que antecede qualquer crise, qualquer vento, qualquer ameaça. Antes do medo chegar, a promessa já estava de pé. Você não caminha você não caminha guiada pelo que sente, mas pelo que você sabe. E o que nós sabemos? Que nós somos filhas amadas de Deus. E o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. O que nós sabemos? Que Deus diz, não temas. Ele diz, eu sou contigo. Nós sabemos que Deus nos diz que Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, Ele nos sustenta com a destra da mão dEle, com a destra da justiça. Você não caminha guiada pelo que sente, mas pelo que sabe. Há momentos em que você vai correr, se mover, se desgastar, mas não vai avançar. É como correr numa esteira, muito esforço, nenhum destino. Então Deus te chama de volta ao marco zero. Quando nós tentamos enfrentar o medo com a força do nosso próprio braço, vocês vão ter essa sensação. Vocês vão ter a sensação que estão correndo numa esteira sem chegar a lugar nenhum. E o cansaço, gente, o cansaço sempre vem associado com medo. Se tu tá cansada, bota um sinal de alerta. O cansaço, ele sempre vem associado com medo. E sempre que nós tentamos enfrentar o medo,
com a nossa própria força, sem levar isso aos pés do Senhor, sem confessar ao Senhor a nossa vulnerabilidade, sem confessar ao Senhor a nossa fragilidade, sem nos tornarmos dependentes dele, nós vamos cansar e nós vamos ter essa sensação de estar andando numa esteira sem sair do lugar. E é nesse momento, muitas vezes é nesse momento de cansaço, e tem uma palavrinha sempre que é colada no cansaço: desistir. Não é para mim. Vou desistir. Vou tentar outra coisa. Vou sair dessa relação. Cansei, vou desistir. Vou desistir do fulano, do Beltrano. Vou desistir desse trabalho. Vou desistir do meu sonho. É uma trinca. Medo, cansaço, desistência. Medo, geralmente essas palavrinhas elas estão juntas. Medo, cansaço, desistência. Se tu está sentindo uma delas hoje, sinal de alerta. Se tu está sentindo as três hoje, SOS. SOS oração, SOS joelho dobrado. Medo, cansaço, desistência. Elas geralmente vêm nessa sequência. Medo, cansaço, desistência. Então fiquem alerta com esses sentimentos. O medo trabalha no futuro. Ele tenta ocupar o território do amanhã com cenários que ainda não existem. Se o medo tenta ocupar o cenário do amanhã com questões que ainda não existem, ele ataca onde ele quer atacar, além da minha identidade, além do meu cansaço, a minha esperança. A minha esperança. O que me faz me mover diante do medo é a esperança da vitória. É a esperança da vitória que me sustenta. Ele tenta ocupar o território do amanhã com cenários que ainda não existem. Ele tenta cansar você antes da batalha. Mas a esperança também mora no futuro. E quando a esperança entra, ele expulsa o medo do lugar que ele tentou ocupar. Por isso, né, que tem a passagem bíblica, né? Trazer à memória aquilo que te dá esperança. Traz à memória aquilo que te dá a esperança. Porque medo e esperança ocupam o mesmo espaço dentro de ti. Eles ocupam a mesma intenção de futuro dentro de ti. A esperança te lembra que Deus já está no amanhã, preparando caminhos, abrindo os mares, sustentando promessas. E o medo te faz olhar para as circunstâncias. Não vai dar, é muito difícil, parece impossível. E a esperança, ela te foca na promessa de Deus, naquele que te garante. Assim como o mar abriu quando o cajado tocou as águas, o impossível se move quando você se move pela palavra, não pela ausência de medo. Isso aqui é muito importante, ó. Vencer o medo é gradual. Vencer o medo não significa assim, ó, primeiro eu aniquilo o medo e depois eu sigo em frente. Vencer o medo é agir com esperança, com identidade, com resiliência, com fé, apesar de. Isso é muito importante, porque às vezes vocês confundem. Eu ainda estou com medo, não vou fazer, eu ainda estou com medo. Deus tira o medo. A coragem que vem de Deus te diz assim, ó, apesar do medo. Se tu ficar esperando o medo passar, tu vai ficar no lugar onde tu tá. Tu vai paralisar e tu não vai sair. Isso aqui vai ter sido só mais uma live que tu assistiu. Se tu deixa o medo te paralisar, tu não vai sair do lugar. Coragem não é ausência de medo. A coragem
diante da fé, diante da identidade de quem tu é, te traz estratégias de como vencer o medo. A coragem diz, apesar de... Aline, mas seguinte, não tem estratégia nessa circunstância. Não tem o que eu possa fazer. Não tem. Dobra o teu joelho, faz tua oração, porque o Senhor, Ele quer te dar mais do que uma porta aberta. O Senhor quer fazer um milagre na tua vida. O que Ele quer te oferecer é muito maior do que aquilo que tu estás desejando. E tu tá negligenciando o teu posicionamento em Deus, tá negligenciando a tua fé, tá negligenciando a tua identidade, porque tu tá esperando, vou esperar, Senhor, tira o medo. Gente, Jesus Cristo teve medo diante da cruz. Mas ele enfrentou o medo apesar de. Se Jesus teve um medo tão grande, um sofrimento tão grande de suar sangue, um medo tão grande que levou a ele numa oração de desespero para o Pai, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Por que tu acha que não vai sentir medo? Tu vai sentir medo. Mas como exemplo de Jesus, como exemplo de Pedro, que teve medo para sair do barco e pisar nas águas, é exemplo do que nos diz na Bíblia. Tu vai agir, mulher, tu vai sair desse lugar, tu vai te movimentar. Faz igual, enfrenta, porque medo é sentimento, não é identidade. Ele não vai sair desse lugar enquanto tu não te movimentar. Tu vai ter que agir apesar do medo. Tu vai ter que agir apesar do medo. Porque o medo é um sentimento, não é a tua identidade, ele não te define. O medo não define o lugar onde tu está indo. Mas a tua fé, a tua esperança, as promessas definem. O medo, ele não vai embora. Não se iludam. Jesus sentiu medo. Pedro sentiu medo. Vários outros exemplos da Bíblia. E tu tá aí. Tira o medo do meu coração. Para que eu possa fazer, Senhor, me tira o medo do meu coração. Senhor, se é da tua vontade, que eu seja resiliente, que eu tenha esperança, que eu não esqueça quem eu sou. Porque se eu esquecer quem eu sou, eu estou negando quem tu é. E tu é meu pai, eu sou tua filha e tá tudo certo e vamos junto e deu. Não deixa o medo te sabotar, não deixa o medo te cansar, não deixa o medo mentir pra ti. Gente, o medo mente. O medo mente. Que tu não dá conta, que não é pra ti, que tu não é merecedora, que tu não é suficiente. Uma das armas do medo, ó, anota aí, comparação. Fulano conseguiu, mas olha só quem fulano é. Tu, olha quem tu é. Por quê? Porque o medo acha que ele quer ser a tua identidade. O medo quer ser a tua identidade. E a comparação é uma das armadilhas do medo. O medo, ele é muito sorrateiro, o medo, ele é mentiroso, o medo, ele quer te desestabilizar. O medo ama quando tu nega ele. Porque quando tu nega o medo, tu tá cansando, tu tá desgastando. Se é aquela resistência de negar, o medo não existe. Não, o medo existe, tá tudo certo e nós vamos com medo mesmo. Porque eu tenho um Deus que me garante, eu tenho um Deus que me sustenta. O cansaço, né? E quando o cansaço tenta te paralisar, lembre-se, muitos caíram não porque eram fracos, mas porque estavam exaustos. O medo tenta te cansar para te fazer desistir, mas a promessa te sustenta para permanecer. A fé não é o que você sente, é o que você sabe, e você sabe que Deus termina tudo que começa. Gente, Deus termina tudo que começa. Deus diz, não olha para as circunstâncias, não olha para o mar revolto. Olha para mim, olha para a promessa, não esquece de quem tu é, não esquece a tua identidade. Medo é sentimento, medo não é identidade. Para de resistir, para de negar, porque isso vai te levar ao cansaço, isso vai te levar à exaustão, isso vai te levar à dúvida. Não te compara, olha para frente, segue.
Só segue. O medo, ele não vai embora, tu vai agir apesar de. E quanto mais tu age apesar de, mais tua esperança se fortalece. Quanto mais a tua esperança se fortalece, mais a tua fé te sustenta. E mais tu tem certeza de quem tu é. Menos tu corrompe a tua identidade. Deus é um Deus de começo, meio e fim. Enfrente o medo. Enfrente. Exatamente, né? Enfrentar, que é diferente de resistir. Aline, como é resistir ao medo? Resistir ao medo é negar. Não, eu não tenho medo. Não tenho medo. Eu tenho medo e tá tudo bem, a gente vai com medo mesmo. Medo não é a minha identidade, medo é um sentimento, medo é uma arma do inimigo que quer mentir pra mim, que quer me comparar, que quer me cansar. Tá tudo bem, todo mundo sente e vai continuar sentindo, e se eu esperar que Deus tire o medo do meu coração. Sabe quando isso vai acontecer? Quando nós formos pra eternidade com Ele. Tu quer ir pra eternidade agora? Então para de pedir para Deus tirar o medo. Porque lá não vai existir medo, lá não vai existir angústia, lá não vai existir ansiedade, mas aqui existe. Nós precisamos aprender a conviver e entender que não é isso que nos define, mas é a fé que nos sustenta, que nos define. Hoje o céu declara sobre a tua vida, você é mais forte que o medo, porque a palavra chega primeiro, a promessa veio primeiro. O futuro não será governado pela ansiedade, mas pela esperança. O que Deus plantou em você vai romper, vai florescer, vai atravessar, e nenhum vento contrário tem poder para cancelar aquilo que Deus determinou. Convicção, certeza, fé, esperança, identidade. Sem comparação, sem resistir, sem negar. Joelho dobrado, oração, e vamos embora, vamos seguir. Sair do lugar. Tá cansada, tá sem esperança, tá se sentindo paralisada? Gente, é o medo. Para de negar que é o medo. Olha para ele, enfrenta, entrega e age apesar de. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso aí. Fez sentido essa palavra para vocês, meninas? Fez sentido essa palavra para vocês? Precisamos enfrentar os nossos medos. Precisamos olhar para quem nos garante. Nosso medo... Vamos fazer um testezinho aí? Vamos lá? Antes de concluir aqui, vamos retomar então. O medo... Quais são as armadilhas do medo? Quais são as armadilhas do medo? Cansaço, sabotamento, negação. O medo ele quer ficar ali, ó, num cantinho te sabotando, tirando a tua esperança. Porque qual é o sonho do medo? Vamos lá. Qual é o sonho do medo? É se tornar a tua identidade. Comparação já é perfeita. A comparação é uma das armadilhas do medo. O sonho do medo, o desejo do medo é o quê? Se tornar a tua identidade. Se tornar a tua identidade. Ali, ó, a Patrícia disse que fez muito sentido, que ela percebeu ontem que ela estava com medo por causa dessas características, timidez, sensação que eu não dou conta. A insegurança. Quero falar duas coisas aqui nos comentários, ó, bem importante, tá? Quero falar aqui, ó, quero dar um atendimento aqui pra vocês, ó. A Gé, não foi a Gé. Quem é que colocou aqui a solidão? A Helena colocou assim, ó, medo da solidão. Esse medo da solidão, gente, ele é muito característico de traumas da infância, onde a criança, ela não se sentiu vista, ela não se sentiu amada, ela, de alguma forma, pode ter se sentido abandonada, insuficiente, rejeitada. Medo de ficar sozinha está muito ligado a traumas da infância,
onde a menina que ainda existe dentro de ti, Helena, ela sente solidão. Essa menina que existe dentro de ti, ela não foi acolhida, ela não foi protegida. E duas coisas que a criança busca na infância, tá? Que todas nós buscamos e na vida adulta a gente fica tentando suprir isso se nós não tivermos. Medo da solidão está relacionado à falta de pertencimento na infância. E essa falta de pertencimento está ligada à falta de amor, à falta de cuidado. Cuidadores, né? Quando nós falamos cuidadores, nós estamos falando não só dos pais, mas de todos os responsáveis pelo crescimento, pelo cuidado daquela criança, que induzia a criança a entender que ela tinha que merecer o amor, merecer o cuidado. Esse medo da solidão, ele pode vir associado a um não merecimento. Eu não sou tão legal assim, eu não sou tão boa assim para que alguém queira ficar comigo. Pode estar ligado a um abandono lá atrás, pode ser um abandono literal de um pai ou de uma mãe que foi embora, pode ser um abandono, às vezes a criança que é deixada na casa de outra pessoa ou na creche para ser cuidada, ela pode sentir o abandono. Aline, mas eu nunca me abandonaram. Não é sobre... Para a criança, o abandono não quer dizer um nunca mais apareceu. Às vezes, deixar a criança meia hora na casa de alguém, ou numa creche, ou numa situação que ela se sentiu sozinha, pode ser suficiente para gerar trauma. Pode ser suficiente para gerar trauma. Então, Helena, fica atenta. E a insegurança aqui que a Renatinha falou, também. A insegurança, que é diferente. A insegurança, ela cria o medo. A insegurança, ela cria o medo. Uma das fontes do medo é a insegurança. Eu não parto do princípio, a insegurança faz com que eu não parta do princípio do que existe aqui fora. Eu parto do princípio do que existe aqui dentro. Eu parto do princípio que o que existe aqui dentro não dá conta do mundo aqui fora. E o que existe aqui dentro tem a ver com quem eu sou, com a minha identidade. E se lá na minha infância, a minha identidade, quem eu sou, que eu deveria ter me sentido amada, acolhida, eu fui rejeitada ou foi injusto. Eu sofri muitas injustiças. Eu sofri muitas injustiças na minha infância, na minha adolescência. Eu vou crescendo com essa preconcepção de que o mundo ele é o quê? Injusto e que não importa aquilo que eu faça, o mundo vai me julgar. E isso vai gerar dentro de mim uma insegurança. E a minha insegurança gera o medo. E me coloca em circunstâncias que vão reforçar aquilo que eu aprendi lá na minha infância. E mais segura eu me torno. Por isso que tem questões que elas precisam ser olhadas de forma individual. E a insegurança, o medo da solidão, né? Esses medos assim mais que vêm de dentro, que não são circunstanciais, que vêm de dentro, eles estão muito enraizados na infância. E daí o que acontece? A gente pega essa insegurança, a gente pega esse medo de solidão e é o filtro, é a forma com que a gente enxerga Deus. É a forma com que a gente sente a nossa fé. E aí, como eu cresci sem aprender a confiar no meu pai e na minha mãe, que eram minhas primeiras referências, eu não consigo confiar no sentido de que eles estariam sempre presentes, sempre que eu precisasse. Eu cresço achando que eu não posso confiar, eu confio em Deus parcialmente. Se ele não fizer, eu faço. Eu tenho plano B. Eu confio em Deus parcialmente, se ele não puder fazer, eu faço. Eu tenho plano B, porque dentro de mim, meu sistema nervoso autônomo, o que nós chamamos de nervo vago, diz assim, ó, não dá pra confiar. Lá na tua infância não deu. Com teu pai e tua mãe ali não deu.
Deus com tantos filhos, tu acha que ele vai ter tempo para ti? Isso também baixa a nossa autoestima. Isso também nos paralisa. Então, as feridas da infância, elas distorcem, sim, o nosso relacionamento com Deus. Jamais o relacionamento de Deus com nós. Ele continua querendo um relacionamento íntegro, de identidade, verdadeiro, de filho, as promessas, estão todos ali. Só que eu não estou receptiva porque dentro eu estou olhando mais para minhas dores, para as minhas feridas, para aquilo que eu acho, para minha insegurança, para os meus medos, para as injustiças que eu sofri, para o abandono que eu sofri, para a rejeição que eu sofri, para a vergonha que eu sofri, para a humilhação que eu sofri. E isso distorce a minha fé. Por isso que quem cura as suas feridas, quem cura as feridas da sua infância, potencializa a sua fé. Tira um véu da frente, assim, enxerga Deus muito mais próximo. Por isso que não se culpa se, Aline, eu queria ter aquela fé, mas não rompe, eu queria, pede para Deus, claro, ora para Deus, mas se tiver oportunidade, olha para tua história também. Não é, digamos, só vou viver a fé, então, se eu curar. Não é o só. Deus tem várias formas, vários caminhos de cura. Mas curar, olhar para a infância, ter essa oportunidade, é um dos caminhos mais curtos. E dos mais curativos e dos mais restauradores. Eu trabalho com isso todos os dias, então tem pessoas aqui, podem até dar testemunho aqui, disso que eu tô falando aqui para vocês. Aqui. Insegurança, paralisação, achar que não merece, tudo isso vem da infância. Silminha, isso aí. Quando eu era pequena, minha mãe me botou para trabalhar muito pequena. Quando ela ia lá, eu chorava muito para ir embora com ela. Não me levava, eu chorava muito. Nossa, tu deve ter, Marilene, com certeza, feridas abertas de abandono, de rejeição, de medo, com certeza. Palavra sábia, como é bom ouvir, glória a Deus, amém, Silminha. Então, até em prol, né, dessa demanda que vocês têm trazido, provavelmente daqui umas 2 semanas eu vou anunciar para vocês eu vou ver, de repente, daqui uns 10 dias. Eu sempre digo isso e nunca faço, né? Me perdoem, mas é que eu tenho bastante tarefas, mas eu sinto que Deus está me chamando para esse compromisso de oportunizar para vocês um encontro na tenda. Quem gostaria de ter um encontro na tenda com Deus? Quem gostaria? E, gente, eu tô falando, não é um título, é uma experiência. É um encontro na tenda com Deus. Através... vão ser alguns dias de imersão, vão ser acho que 4 dias de imersão, de um literal encontro na tenda com Deus e com a tua história com a menina que tu foi. Imagina tu entrar na tenda, sendo guiada pela voz de Deus, sentir a presença de Deus, ainda encontrar a criança que tu carrega diante de ti. O encontro na tenda vai ser uma imersão de 4 dias, que acho que semana que vem, na outra, eu vou me organizar. Eu vou abrir as inscrições para quem quiser ter uma experiência sobrenatural, curando a sua própria história e encontrando Deus face a face. Assim, é uma imersão, o chamado de Ana, né? Na verdade, é um encontro na tenda que, através da história da Ana, mulheres são curadas, vidas são restauradas, histórias são reescritas. É surreal. É maravilhoso, né, Vivian? A Vivian já viveu essa experiência, já entrou na tenda, já teve esse encontro com Deus. Teve outras meninas aqui também. Silminha, todas vocês aí que vocês querem ter esse encontro verdadeiro. Eu vou ver se semana que vem eu faço uma reunião com vocês no Zoom. Vamos nos encontrar no Zoom? Vamos nos reunir no Zoom? E daí a gente sai desse ambiente aqui, a gente vai pro Zoom. Com a Aline, como eu faço? Quem já está no Chá na Tenda,
né, no nosso grupo de WhatsApp do Chá na Tenda. O link vai sair por lá para nós fazermos o primeiro encontro, para que eu fale para vocês como vai funcionar o encontro com Deus na tenda, onde vocês vão encontrar, assim como Moisés, né, encontrou Jesus face a face. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo extraordinário para falar contigo nessa experiência, onde Deus, a menina que tu foi e a mulher que tu é vão se encontrar. É surreal, gente, é assim, extraordinário, falta fôlego para essa imersão. Eu vou ver se eu abro as inscrições semana que vem, tá bom? Aqui, ó, Patrícia, o encontro na tenda muda tudo, mudou a minha relação com o Pai. É muita entrega, né? É maravilhoso, que bom, surreal, né, Patrícia? Vamos seguir nos falando e eu vou informando vocês aí, tá bom? Meninas, foi maravilhoso, foi lindo, eu tenho atendimento agora às 9, mas é sempre muito bom estar aqui e compartilhar essa palavra com vocês. Vai ficar gravado, quem entrou agora, assista. Quem se sente cansada, quem se sente com medo, quem se sente se sabotando, assista, que essa palavra aqui é pra ti, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus e até mais, nos falamos.